assunto que a gente vai falar agora é flacidez e colágeno. Quando a gente fala de colágeno, o que já rolou de pergunta, né, inclusive nos últimos meses aí, a respeito assim, será que a gente pode tomar colágeno? Será que é legal fazer, né, colocar ali numa preparação o colágeno? Hoje vocês vão conhecer as muitas formas de colágeno, como fazer nosso corpo produzir colágeno. Olha que assunto maravilhoso. Vamos começar com o dermatologista, Dr. Ábido Salomão. Bem-vindo, como vai? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Prazer tudo ótimo. Aqui. Eu estive aqui há 8 anos, num dos primeiros programas. Olha só que legal. Foi em abril de 2011, estávamos vendo ali. Abril agora. De 2011, eu não tinha filho, a gente tinha outro cenário. Que bacana. Que Parabéns legal, hein? A longevidade do programa não é à toa, né? Obrigada, doutora. A gente com muita responsabilidade, com muito carinho e muita competência da equipe, que a gente está aí há 8 anos no ar e falando de coisa séria. Até porque falar de flacidez e colágeno hoje é um assunto importante, porque a gente sabe que o marketing também, ele está aí para nos colocar uma série de coisas e que a gente tem que saber escolher. Então, eu acho que você, bonita, ajuda muito nesse momento. Para a gente começar, a gente tem um vídeo que vai mostrar um pouquinho da estrutura da pele e onde é que está esse colágeno, o que faz esse colágeno, até para a gente entender, né? Quem não é da área, muitas vezes fica se perguntando, puxa vida, como é que eu entendo a parte até da estrutura da pele, do músculo, quando o músculo vai ficar mais aparente, a pele vai ficar menos flácida? A gente vai mostrar para vocês agora e você vai explicando pra gente, combinado? Tá ótimo. Bem-vindo, olha lá, na tela. Esse é um desenho de pele, né? Aí dá para ver todas as camadas, desde as mais superficiais, como a epiderme, depois a derme, a gordura, o músculo e a camada interna. Tá. O colágeno, na verdade, ele é uma proteína sintetizada por uma célula chamada fibroblasto. E essa proteína é abundante na pele, mas ela está em vários outros locais, como na musculatura, como nas articulações, ela tem vários tecidos vivos. E ela é muito abundante. E a partir aí dos 30 anos, a gente vai perdendo o colágeno e vai aparecendo a flacidez, a pele vai ficando mais frouxa, vão aparecendo as linhas de expressão e o envelhecimento propriamente dito. Existem várias formas da gente repor o colágeno e a gente vai discutir daqui a pouquinho. Aí o que está mostrando no vídeo é a aplicação de lasers e tecnologias que elas vão estimular o fibroblasto a fazer o colágeno endógeno do próprio organismo. E com isso, não sei se foi possível notar, que a pele encurtou, ou seja, ela contraiu. Se ela contraiu, melhoram as rugas, melhoram a flacidez, eleva, faz o efeito lift, fica mais durinho. Isso pode acontecer não apenas com a pele, como também com o músculo. Agora, doutor, vamos lá. Nessas imagens a gente entendeu a camada e tal, e a gente consegue entender que com o envelhecimento o corpo vai produzindo menos. Porém, hoje, o que é mais eficiente? Dar um estímulo para a nossa pele, então, para o nosso corpo produzir mais colágeno ou ingerir colágeno. A gente de ingerir colágeno é possível? Tem algum efeito? Então, o que a gente tem lá, né? Aqui, por exemplo, tá aqui, ó. Eu ia falar do potinho de colágeno. Aqui a gente tem um pote de colágeno. Exato. Este colágeno, ele também estimula o nosso colágeno ou ele se torna mais colágeno no nosso corpo? Entende minha pergunta? Perfeitamente. Porque eu fui direto no ponto, bem objetiva, para a gente entender essa história toda. E essa é a grande questão, na verdade, né? Será que a gente tomar colágeno, esse colágeno a gente aproveita, ele vira colágeno nosso? Será que funciona tomar colágeno? Preciso dizer, isso é muito controverso, na verdade. Os trabalhos ainda são iniciais. Eu acredito que tem uma certa ação, mas isso ainda não tem uma comprovação científica. Perfeito. Fato é que o colágeno é uma macromolécula, é uma molécula muito grande e ela não ultrapassa a barreira gástrica, ou seja, você tomar colágeno, certamente você não vai ingerir colágeno. O máximo que pode acontecer é você ingerir algumas proteínas, alguns aminoácidos do que você está tomando. Entendi. Dessa forma, o que se acredita e o que é a unanimidade hoje é que para você produzir o seu colágeno seria o suficiente você ingerir fontes proteicas. Por exemplo, carne e outras fontes de proteína, em que você vai tirar os aminoácidos dessas fontes proteicas e esses aminoácidos vão funcionar como combustível para o seu organismo fazer o próprio colágeno. Entendi. Em suma, o colágeno que você toma não vira colágeno para a sua pele.
No máximo, ele vai virar um combustível para fazer. Então, e ainda assim, isso é questionável. Isso é questionável. Agora, se ele for a cadeia de aminoácidos, como você comentou, ele acaba virando um suplemento proteico. Exatamente. Nada mais do que Nada isso. mais do que um suplemento proteico e que vai ter ali também, algumas vezes, as suas calorias, as suas quantidades que você tem que também contabilizar no seu dia. Como tudo, né? Tem a parte que a gente quer e a parte que a gente não quer, né? De você tomar. Tem o outro lado sempre, Tem o outro lado que a gente não quer. Então, já entendemos a questão das colheres de colágeno acrescidas em alguma coisa, certo? Não vai ser ruim, vai ser uma fonte proteica, porém... Perfeito. Não é o suficiente. Não deixa de ser um suplemento. Então, assim, tendo isso em mente, que é apenas um suplemento, aí eu sou a favor. Vamos, então, falar das outras possibilidades ligadas, então, a essa condição, né, para a própria pele de produzir mais colágeno. O que a gente tem na sequência? Pois é, o que seria uma boa estratégia? Uma boa estratégia seria a gente ingerir aminoácidos para o nosso organismo fazer o colágeno. Certo. E a gente incentivar, a gente estimular a célula que produz o colágeno, o tal do fibroblasto, a fazer o nosso próprio colágeno. Certo. Isso seria uma estratégia inteligente. Tá. Ou seja, a gente ingere o combustível e estimula o organismo a fazer. As duas coisas. As duas coisas. Tá. A gente sabe que a partir dos 30 anos, os nossos fibroblastos vão ficando mais preguiçosos e fazem menos colágeno. Então, quais são as formas da gente induzir isso? São através das tecnologias, né? Dos lasers, como a gente mostrou naquela figura, tá. de uma radiofrequência microagulhada, de um ultrassom. Existem várias formas, várias tecnologias que de fora para dentro estimulam as nossas células a produzir o nosso próprio colágeno. Então, eu vou citar alguns tipos de tecnologia e já você me conta se elas são interessantes. Aqui a gente tem uma delas, a gente tem um vídeo para mostrar como age esse aparelho. A gente já mostrou aqui no programa laser de CO2 fracionado. Não mostramos ainda uma matéria que está para sair, que inclusive eu passei pela experiência do laser, que eu não posso falar o nome da máquina, mas é aquela que tem várias ponteiras, inclusive uma interna dentro da boca. O doutor vai falar já. E outros lasers que parecem os tirinhos, né? A gente já viu aqui alguns procedimentos que quando a pessoa coloca o óculos, certo? E vão dando tirinhos. Isso também é um laser, o que nos passa a sensação de estar tipo dando queimadinhas na pele. Certo? Vou lá e já volto e você me conta se isso é eficiente. Tá combinado. Porque tem vários aparelhos, né? Várias marcas de aparelhos, vários nomes de protocolos, mas de fato, como é que a gente escolhe um protocolo que vai ser bom para nossa pele? Daqui a pouquinho você me conta as indicações. Tá ótimo. Vou lá e já volto. Deixei uma perguntinha para o doutor, a gente está falando hoje de flacidez e de colágeno, que é o seguinte, temos um monte de equipamentos no mercado. O que vai dizer se este equipamento vai dar um resultado maior do que o outro? A potência, porque o laser, quando você pensa, isso aqui é um laser, isso aqui é um laser. Laser é laser. Então, aparentemente, para nós somos leigos, como pacientes, é tudo igual, doutor. Tá certo. Me explica. Veja bem, existem várias tecnologias mesmo, né? Primeiro, a gente precisa diferenciar a tecnologia que tem o downtime, aquela que exige um tempo de recuperação, certo. E as que não têm. Tem pacientes assim, que elas chegam, elas querem fazer o tratamento hoje, amanhã quer trabalhar, quer viajar e às vezes até quer ir para uma praia. Perfeito. E outras que não se importam de ficar uma semana aí de molho em casa até a pele voltar ao normal. Olha, via de regra, essas tecnologias que você citou, o laser de CO2 estimula, sim, intensamente a formação de colágeno. No entanto, ele tem um tempo de recuperação. Portanto, se a paciente puder fazer um laser e puder ficar uma semana em casa, o laser de CO2 é uma excelente indicação. Legal. Tá. É excelente. Esse laser que você falou por dentro da boca, que a gente chama de Erbium intraoral, ele não estimula o colágeno da pele, ele trata a musculatura. Ele melhora a musculatura da boca, que acaba tendo um resultado ótimo também. Legal. É muito comum, né, o paciente ficar com aquelas hits orais, ele acaba melhorando. Tá. A gente pode fazer nos lábios, tem paciente que fala que passa batom e ainda assim fica riscadinho. E esse laser diretamente nos lábios acaba melhorando também. Legal. A radiofrequência estimula colágeno, menos do que o laser de CO2, mas estimula também. O tal do microagulhamento que se fala muito, tem dois tipos aí, a gente tem que saber diferenciar. Tá. Existe um microagulhamento com radiofrequência, a gente chama de radiofrequência microagulhada. Existe o microagulhamento do tipo roller, que é aqueles que a gente fica rolando na superfície da pele. Tá. Esse do tipo roller é o microagulhamento frio. Esse estimula menos, né? Ele é apenas a perfuração. E esse que, além de fazer o microagulhamento, emite a radiofrequência, estimula muito mais.
E a grande vantagem é que tanto o roller quanto esse outro, você faz no dia seguinte, você vai trabalhar como se nada tivesse acontecido, não tem downtime. Olha só. Então, assim, existem diferentes estratégias com diferentes resultados. Vai depender, claro, de cada paciente, até assim, a questão da idade, de como está a pele também, né? Da necessidade. Por exemplo, um paciente mais velho, ele tem menos fibroblasto para produzir colágeno, então o resultado é mais pobre. Nos pacientes mais jovens, estimula muito mais. Por isso que é importante a prevenção também. Sem dúvida, eles podem ser preventivos também, né? Claro, quanto antes estimular o seu colágeno, melhor. Vamos colocar a perguntinha do público e a gente já vai mostrar esse equipamento que você trouxe na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Aparecida, um beijo pra você. O silício ajuda mesmo a estimular o colágeno? Pois é, isso é mais uma controvérsia também. É algo que pode ser, que ainda está a ser comprovado. Ainda a gente não tem ainda os estudos científicos que mostram diretamente a ingestão do silício com a produção do colágeno. Tá. Existem indícios que isso ocorre, mas ainda nós não podemos afirmar isso. Entendi, com estudos, com comprovação científica. Exatamente. Parece que sim, mas ainda eu não posso afirmar como médico, porque como médico eu só posso afirmar isso que hora que eu estiver 100% comprovado, coisa que ainda não está. Doutor, a gente comenta muito a respeito da proteção, né, do nosso protetor solar, porque o sol e as luzes também diminuem colágeno, eles envelhecem mais a pele, isso é fato, né? É fato, é fato. O uso do protetor solar também preserva um pouco, além da proteção que a gente sabe que é uma proteção importante contra os raios, enfim, para prevenir de um futuro câncer de pele, mas essa questão também do envelhecimento e da questão do colágeno, ele também é preventivo? Demais. A radiação solar ultravioleta e a própria luz azul, ela tem o efeito que ela diminui a ação do fibroblasto. Lembra quem é? O fibroblasto é aquele que produz o colágeno. Tá. Então, é por isso que as áreas que você toma mais sol envelhecem mais. Vou dar um exemplo aqui. Você já viu a nuca de um trabalhador rural? É tão envelhecido que até parece barro seco, né? Olha então só. Fica, de tanto que, né, ele trabalha nessa posição, toma sol na nuca e envelhece demais. Entendi. Então, assim, realmente tem uma relação direta entre a exposição solar e o envelhecimento e o aparecimento do câncer de pele. Então, o uso do protetor solar? Mandatório, tem que ser no mínimo de manhã e depois do almoço. No horário de verão tem que ser às 8, às 12, às 16 horas. Faça chuva ou faça sol, mesmo para ficar dentro de casa o ano inteiro. Tá aí, gente. Vamos mostrar o aparelho, então? Esse a gente falando aí de tecnologias, né? Esse é um aparelho que ele faz, é um drug delivery digital. Que legal. Deixa eu botar pra cá a aguinha pra gente mostrar na nossa... Nós colocamos o fármaco aqui, pode ser um ácido hialurônico, pode ser um outro fármaco aí que tem a capacidade de desempenhar um efeito terapêutico na pele, como por exemplo um clareador ou ácido hialurônico para melhorar a hidratação da pele. Tá. E assim, tem duas formas, né? Uma é você passar, mas a absorção é lenta e alguns ativos não penetram, como é o caso do ácido hialurônico. Entendi. E outra é você colocar mecanicamente dentro da pele. Por exemplo, um exemplo aí da queda de cabelo. Às vezes a gente toma um remédio por via oral, ele circula no organismo inteiro, para apenas uma pequena porcentagem cair no couro cabeludo. Tá. Essas formas de drug delivery, a gente coloca o fármaco diretamente no ponto de ação. Isso aqui nada mais é do que uma pistola injetora, né, chamada drug delivery digital, em que a gente coloca o fármaco aqui, a gente ajusta de forma digital, ou seja, com uma precisão digital, a profundidade, Tá. que pode ser na superfície, no caso do melasma, pode ser na camada média, no caso da flacidez, ou até no caso de gordura, para a gente tratar papado e para a gente consumir. Para diminuir. Para diminuir, para queimar Mas gordura. nesse caso, esse ácido hialurônico, ele não é um preenchedor. Não. Ele está diluído. Exatamente. A gente fala que ele é não cross-linkado, ele é um skin booster. Ele serve para puxar a água, para aumentar a hidratação e também para estimular colágeno. Tá. Mas ele não desempenha volume, então ele não é um preenchedor. Não é um preenchedor. Vamos colocar, a gente tem as imagens de como ele age na pele, então, para você explicar pra gente. Olha lá. E já já eu mostro bem de pertinho para vocês. Perfeito. Pois é, veja, ele faz um vácuo, né, que é para puxar a pele para dentro e para melhorar o acoplamento. Esse é um produto que foi colocado ali no caso de ácido hialurônico. Veja, coloca na superfície da pele, ele traz a pele para próximo do aparelho, são microagulhas injetoras, libera o fármaco na camada que a gente quer, que ali no caso é a derme. Entendi. E está feito o tratamento. Então, ali a gente acabou de fazer um transdermal drug delivery, ou seja, a gente colocou um produto dentro da pele, sem que ser por via oral, sem passar creme. Tá. O produto está lá dentro e vai desempenhar a ação no local que a gente predeterminou. E então ele ajuda na produção de colágeno Também. Dentre outras coisas. Pode ser um clareador, pode ser produzir colágeno, pode queimar gordura no caso de papado e em outros locais.
Doutora, eu vou botar mais uma perguntinha do público e já vou encerrar com a minha. Olha lá, na tela. Esse assunto a gente vai, né? É uma beleza. Obrigada, Neliane, um beijo pra você. O laser ou o microagulhamento com a função de estimular o colágeno prejudica, então, o melasma? Olha, essa pergunta é excelente, né? Porque todo mundo que tem melasma também tem envelhecimento e quer tratar e quer pelo menos prevenir. Então, eu preciso ser sincero, realmente todas essas técnicas podem piorar o melasma. Mas elas não pioram a ponto assim de aumentar. Elas podem, por exemplo, um melasma que está tratado, quando você faz, o calor estimula que ele volte. Entendi. Aí depois a gente trata e ele volta novamente para a linha de base. Entendi. Ou seja, pode piorar? Pode. Mas eu recomendo que mesmo assim faça, porque se por um acaso pigmentar um pouquinho, a gente consegue retirar esse pigmento com as estratégias dermatológicas que a gente tem. Mas se não tratar, a pele vai envelhecer. Se não for dessa forma, a gente vai taxar o paciente que tem melasma, que ele vai ter um envelhecimento sem prevenção, né? Nós não podemos permitir isso. Agora, para encerrar, doutor, de quanto em quanto tempo a gente deve fazer ou a opção deste ou do CO2, como você comentou, ou de outros lasers? Mais de uma vez ao ano? Quanto que vocês recomendam? Até, enfim, são procedimentos que acabam sendo, ainda que dentro de uma segurança que hoje nós temos, principalmente, claro, faça isso sempre com o médico que você confia, sempre digo isso, né? Não dá para passar batida essa informação, mas seguramente uma vez por ano ou tem gente que pode fazer mais? Eu acho que a gente tem que ver o paciente de forma individualizada, né? Cada paciente tem sua necessidade. Primeiro, assim, o paciente tem que procurar o médico da confiança dele, propor uma estratégia terapêutica. Tem pacientes que tem que fazer 3 ou 4 sessões todo ano, tem pacientes que 2 sessões é o suficiente. A verdade é que tem que ser analisado de forma individualizada, porque cada pele é uma história, é um mundo diferente. E quem cuida mais cedo, talvez tenha já a prevenção, acaba, né, tendo uma vantagem nesse sentido. Então, quem está aí no momento de prevenir, previna. Quem está no momento de tratar, trate. Claro, o grande segredo é a prevenção. É muito melhor prevenir do que tratar. É isso aí. Vou agradecer mais uma vez, então, Dr. Ábido Salomão, dermatologista. Vou deixar um site para vocês. Para quem quiser saber mais, pode entrar em contato com o doutor através do site. Ábido Salomão, sem acento, fica Salomão tudo junto, .com.br. abidosalomal.com.br para encontrar o trabalho dele. Obrigada, viu, doutor? Posso deixar meu Instagram? Pode, claro. Aqui não está aqui na minha ficha, mas pode sim. Tá. DR Ábido Salomão. Só colocar doutor abreviado, Ábido Salomão. Isso. Tá certo. Foi um prazer, obrigada, viu? Prazer nosso. Muito bom, né?